Então, se possível, você, durante a pregação, permaneça com a sua Bíblia aberta. Glória. Mas eu gosto de pregar com a ajuda da igreja. Se o Espírito Santo te incomodar, você fala em mistério, você pula, sapateia, porque a igreja é dele. Nós somos ovelhas só para isso. Amém? Isaías capítulo 6, versículo 1. Glória a Deus. Se puder colocar no telão, a gente acompanha toda na mesma tradução. A tradução é um pouco diferente. Capítulo 6, versículo 1. Por favor. Antes disso, vira para alguém, um crente pentecostal, bonito, cheiroso, perfumado, cheio da presença de Deus que estiver do seu lado aí. Dá um sorriso para ele e fala assim: o Senhor está te convocando. Só que ele te pergunta: você está disponível? Ou você está desocupado? Agora olhe para mim. Há uma diferença de disponível e desocupado. Disponível, meus irmãos aqui na frente, minhas irmãs, aquele que está disponível, quando Deus o chama, normalmente é aquele que mais ocupado está. Porque é aquele que prega, que louva, que sobe monte, desce monte, faz propósito, jejua, vem no estudo bíblico, vem na oração, mas quando Deus chama, ele fala: eis-me aqui. O desocupado é diferente. Desocupado ele até tem tempo, mas quando Deus chama, ele fala assim: hoje eu não posso. Tem novela, tem filme, tem futebol. Não, amanhã, semana que vem, talvez, quem sabe. Então eu pergunto: quem está disponível no Senhor aqui esse ano? Então o Senhor está te convocando para um novo tempo. Isaías capítulo 6, versículo 1 vai dizer assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia todo o templo. Somente até aí. Preste atenção agora no título da sua Bíblia. Na minha versão King James vai estar escrito assim: a visão e o chamado de Isaías. Na sua visão, escolhido e consagrado para profeta. mais alguém com título diferente? Título diferente? Então em algumas versões está assim: escolhido e consagrado como profeta. O dia que Isaías é convocado pelo Senhor, ou a visão do chamado de Isaías. Pode se sentar, glorificando e aplaudindo o nome do Senhor. Os títulos não são muito diferentes. O foco do título é: Isaías é convocado, é chamado pelo Senhor, é convocado como profeta, é chamado como profeta. Mas preste atenção na introdução aqui para você não se perder. Nós estamos no capítulo 6 de Isaías. Qual capítulo? 6. Glória a Deus. A pergunta que eu faço para vocês: então, quem é Isaías do capítulo 1 ao capítulo 5? Se no capítulo 6 nós vemos que o Senhor está convocando, chamando, separando Isaías como um profeta. Deixa eu te dizer uma coisa: não se pasme. Do capítulo 1 ao capítulo 5, pastor, vocês me permitem descer? Do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías já é conhecido como um profeta. Mas há uma diferença. Porque do capítulo 5 para o capítulo 6, Isaías vai passar por uma transformação pelas mãos de Deus. Mas do capítulo 1 ao capítulo 5, ele é conhecido como profeta pelo povo da terra, pelo povo de Judá, de Israel. No capítulo 6, quem convoca ele é Deus como profeta. Então há uma diferença das pessoas olharem para Isaías e dizer: Isaías é um profeta, e o próprio Deus olhar do céu e dizer: Isaías é um profeta. Mas o povo olha para Isaías e reconhece Isaías como profeta por quê? Primeira coisa, eles estão olhando para Isaías no dia a dia, nos seus afazeres, na sua rotina diária. Estão observando para Isaías e vendo o seguinte:
Isaías é um homem que maneja a palavra de Deus. Primeira coisa. Segundo, Isaías é um homem que entra em uma roda de conversa e sai de uma roda de conversa, não fala mal de ninguém, não levanta fofoca, não faz falso testemunho. Estão olhando para Isaías no dia a dia, vendo que Isaías compra, paga em dia, honra os seus compromissos, é um homem de palavra. Glória a Deus. Estão olhando para Isaías, vê que Isaías não é de intriga, não é de confusão, não é de contenda. Aí o povo olha para Isaías e fala assim: não, Isaías é um homem de Deus. Não é pela roupa que Isaías veste, não é pela igreja que Isaías congrega, mas é pela postura, porque ele maneja a palavra, porque ele não faz fofoca, não levanta falso testemunho, não calunia ninguém, compra e paga em dia. Então logo Isaías é um homem de Deus, é um profeta de Deus. Profeta por quê? Porque ele já é voz de Deus na terra, ele proclama a palavra, ele proclama o juízo de Deus. Só que nós vivemos num contexto, em uma época em que o que mais tem por aí são pessoas que eu sou profeta. Pessoas que batem no peito e falam assim: não, eu sou profeta. Pega no microfone para pregar, prega 30 minutos, 1 hora. Não fala de Deus, não fala do Espírito Santo, não fala de conversão. Mas quer revelar para a igreja inteira. Eis que vem um carro, eis que vem uma casa, eis que tem uma porta abrindo. Eu sou pentecostal, entenda isso aqui. Mas há uma diferença. Porque aquele que se diz profeta, ele é boca de Deus na terra. Ele fala aquilo que Deus manda. Ele não fala nada para agradar quem está ouvindo. Mas fala o que Deus direciona para falar. E por causa desse tipo de pessoa que bate no peito e fala que é profeta, o que nós mais temos são pessoas que saem de igreja, pessoas que estão desviadas. Eu nem gosto muito dessa palavra. Pessoas que se afastaram por quê? Ah, mas Deus falou, o profeta falou que Deus ia fazer isso, que ia abrir uma porta, que não sei o quê, e tananã, e passa 1 mês, passa 2 meses, passa 3 meses, nada aconteceu, Deus não ouviu, Deus não fez. Está colocando a culpa de quem? Deus. Mas deu credibilidade para o homem, se diz profeta. Ou pior ainda, quando nós olhamos para esse tipo de pessoa e falamos assim: nossa, é usado por Deus. Temos que orar por discernimento espiritual, para reconhecer os falsos dos nossos meios, para separar o joio do trigo. Discernimento espiritual. Mas eu não quero entrar nessa parte aqui não. Então logo o povo está vendo Isaías entrando e saindo do ambiente, vendo Isaías conversando com as pessoas, vendo Isaías falando da palavra do Senhor, exortando o povo, corrigindo o povo. Está dizendo: Isaías é um homem de Deus. E se eu perguntar para você agora, quando você está lá fora, as pessoas olham para você, o que eles dizem a seu respeito? Quando alguém olha para você lá fora, vai dizer assim: não, esse aí é um homem de Deus. Olha, não, ela é uma mulher, está indo para o culto, mas é uma mulher abençoada. Olha lá, está indo para o culto, mas é um homem abençoado. As pessoas lá fora não estão olhando para o seu terno, para o seu sapato, para a sua saia, para o cabelinho. Não estão olhando para isso não. Quem está lá fora não está olhando mais pelo aquilo que a gente fala, mas está olhando a nossa postura, a nossa conduta na sociedade. Olha se a gente está envolvido em meio de conversinha, de trelelê, de fofoca, conversa fiada. Está vendo se a gente cumpre com a palavra, ou se a gente está olhando o nosso comportamento para dizer se a gente é homem ou mulher de Deus. Aleluia. Amém? Quem está entendendo, dá um brado de glória para Deus. Amém. Vai doer, mas Jesus cura, viu? Aleluia. Então, quando nós lemos o dia em que morreu o rei Uzias, Isaías está dizendo: eu vi o Senhor.
Mas por que Isaías está dizendo isso? Isaías é um parente próximo de rei Uzias. Alguns estudiosos dizem que é um primo, que é um meio-irmão. Eu te recomendo a pesquisar em casa depois para você aprofundar nisso. Então, no dia em que morreu o rei Uzias, perceba que rei Uzias, ele começa o seu reinado sendo um rei bom para o povo. Antes dele assumir o trono, seu pai reinava, a nação tinha fome, a nação tinha miséria, a nação sofria pelos inimigos, os inimigos invadiam Israel, Judá, levavam as mulheres cativas, matavam os homens a fio da espada, ou seja, estava um caos na nação. Mas quando o pai de Uzias morre, Uzias, ainda adolescente, vai assumir o trono. Só que quando ele assume o trono, levanta-se um sacerdote de dentro do templo para direcionar Uzias nos caminhos do Senhor. Mas olha que engraçado. Se ele está assumindo o trono de Israel, o trono de Judá, tinha que ser alguém que ensinaria a ser um rei. Mas levanta um sacerdote para ensinar ele os caminhos do Senhor. Ou seja, um líder espiritual. Zacarias começa a ensinar Uzias as leis de Deus, os costumes, as tradições, e à medida que Isaías vai crescendo, ele começa a colocar o seu aprendizado em prática no seu reinado, sabedoria do céu. A nação começa a prosperar, não tem fome, não tem guerra, não tem miséria, o povo está em paz. O povo fica apaixonado por Uzias como rei. Uzias põe o pé do lado de fora, o povo quer estar do lado dele, as crianças querem estar do lado dele. As nações vizinhas temem Israel, temem Judá por causa de Uzias. Só que o tempo vai passando, o seu líder espiritual, que é Zacarias, morre. Passa-se anos, e Uzias começa a se desviar dos caminhos do Senhor. Uzias começa a ter em seu coração o sentimento de: eu não preciso de Deus para nada, porque eu sou o rei, sou eu quem sento no trono, sou eu que mando, o povo me ama, o povo me adora, o povo me aclama. A soberba tomou conta do coração de Uzias. Chega um dia em que os sacerdotes estão no templo, preparando para acender incenso no altar. Chega Uzias e vê aquela cena e vai bater no peito: hoje quem acende incenso sou eu. Hoje quem põe fogo no altar sou eu. Hoje quem acende a chama no altar sou eu. A lei do Senhor é que só o sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, preparar o altar, acender o incenso, preparar a lenha. Quando Uzias acende, eu estou acelerando por causa do tempo, porque esses relógios têm que converter eles. Quando Uzias acende o incenso, a ira do Senhor cai sobre a vida do rei Uzias. Ele vai ficar doente, vai ficar leproso. Uma doença terrível naquela época. Uzias doente, quando ele faz assim para fora do palácio, ó, o povo que antes queria estar do lado dele, queria andar com ele, queria caminhar com ele, queria ver ele, o mesmo povo agora atravessa do outro lado da rua para não passar por onde o rei está passando. Eu ouvi misericórdia de alguém entender. Amém? Por conta de uma lei que ele desobedeceu. A doença avança, ele morre por conta da doença. Morreu leproso. O povo que o adorava passou a odiá-lo, excluído da sociedade. E por causa da doença que ele teve, ele foi enterrado do lado de fora da cidade de Davi. Ele não teve honra, meus irmãos e irmãs. Não teve honra como rei. Foi enterrado como um indigente do lado de fora, por desobedecer uma lei do Senhor. Eu vou chegar agora no texto que a gente leu. É só a introdução para você entender o porquê de Isaías está dizendo:
no ano em que morreu o rei Uzias. Mas agora o rei morreu. Não tem rei em Israel. Não tem rei em Judá. O povo começa a ficar o quê? Perdido. O povo começa a ficar o quê? Preocupado. Na mentalidade, na cabeça do povo é o seguinte: vai ter fome de novo, vai ter guerra de novo, vai ter miséria de novo, nossas casas vão ser invadidas, nossas mulheres vão ser levadas, os homens vão ser mortos, os filhos vão ser levados para ser escravos. O povo começa a ficar preocupado. Eles vão recorrer a quem? Isaías. Porque eles veem Isaías como um profeta, como um homem de Deus. Agora você sabe porque tem gente que bate na sua porta precisando de ajuda. Só um aqui que entendeu. Agora você sabe porque tem gente que bate na sua porta precisando de ajuda. Porque tem gente aí fora que ainda te vê como homem e mulher de Deus. Vou repetir para ver se tem adorador aqui. O povo vai atrás de quem? Isaías. Isaías, o rei morreu. Isaías, o que vai ser de nós? Isaías, quem que você vai ungir no lugar? Isaías, quem vai assumir o trono da terra? Isaías. Ei, mas Uzias era parente de Isaías. Isaías, desse motivo, não tem sentimento, não tem motivo para receber ninguém. Ele acabou de perder um parente, um ente querido. Talvez Isaías está em pranto em casa, falando assim: não, hoje eu não quero pregar, hoje eu não quero orar por ninguém, hoje eu não quero interceder, hoje eu não quero receber visita, hoje eu não quero fazer visita. Mas quando você é reconhecido como um homem e mulher de Deus, sempre vai ter um que vai bater na sua porta pedindo ajuda. Glória a Deus. Então, se você entender, você pode melhorar esse glória. Porque tem dia que é assim, irmão. Tem dia que a gente está na prova, está na luta, está pedindo a Deus socorro, está clamando a Deus ajuda, mas de repente chegam na porta: ô pastor, ô missionário, ô missionária, ora por mim que eu preciso de ajuda, ora pela minha vida, ora pela minha família. Porque tem gente que ora para você e ainda vê que você é um homem e uma mulher de Deus. Porque no dia que a gente está mais fraco, é que Deus pega para poder nos usar. O dia que a gente está com dúvida: Senhor, eu não quero, vem alguém na porta, ó, é outro. Mas o povo vai até Isaías: Isaías, e agora o que vai ser de nós? Quem vai ser o novo rei? Quem vai sentar no trono? Só que Isaías, como um homem de Deus, ele só conhece um lugar onde ele pode ir para recorrer socorro. Eu vou repetir. Isaías, como homem de Deus, ele só conhece um lugar onde ele pode ir para recorrer a socorro. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre o alto e sublime. Ou seja, Isaías está entrando no templo para recorrer ao Senhor dos exércitos por ajuda. Isaías entra dentro do templo sozinho, igreja. Só que quando ele entra dentro do templo, o povo fica do lado de fora. Porque eles estão aguardando Isaías voltar com uma resposta. Estão querendo saber quem vai ser o novo rei, quem vai sentar no trono de Israel, de Judá. Só que quando Isaías entra no templo, ele está entrando no templo preocupado com o rei da terra que morreu. Ele está entrando no templo preocupado com a reclamação do povo, com a queixa do povo. Ele está entrando no templo porque ele também perdeu um ente querido, ele está em luto. Mas quando Isaías entra no templo, a resposta que ele tem é que ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você não entendeu ainda não? Isaías entra no templo preocupado com o rei da terra que morreu. Mas quando ele entra no templo, ele vê que no céu tem um rei
assentado sobre um alto e sublime. Não, eu vou repetir. Quando ele entra no templo, ele vê que no céu tem um rei. Esse rei é o mesmo ontem. Esse rei é o mesmo hoje. Esse rei é o mesmo amanhã. E Apocalipse vai dizer que ele é o Alfa, ele é o Ômega. Tem glória para Jesus aí? Ele é o princípio. A visão de Isaías está mostrando para Isaías o seguinte: Isaías, você está preocupado com o rei da terra que morreu? Deixa eu te apresentar um rei eterno, um rei soberano, um rei que ele vive na eternidade. Isaías, rei da terra, morre e senta em outro lugar no céu. Não, ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Isaías, de 4 em 4 anos tem prefeito, de 4 em 4 anos tem vereador, de 4 em 4 anos tem presidente. Mas no céu não, no céu não. Ele é Alfa, Ômega, princípio e fim. A igreja do Senhor Jesus não precisa se preocupar com líderes da terra. Ei, deixa eu te falar. Tubiritinga é dele. Valadares é dele. O Brasil é dele. Os Estados Unidos é dele. A terra e sua plenitude é do Senhor. Você não entendeu ainda não? Isaías entra no tempo preocupado com o rei da terra que morreu, mas a visão é que no céu está sentado o rei sobre um alto e sublime trono. Sublime? A visão de Isaías está assim: Isaías entrou no tempo preocupado com as coisas da terra. Entrou no tempo preocupado com o rei que morreu. Entrou no tempo domingo preocupado com a escola que tem amanhã. Entrou no tempo no domingo preocupado com o jogo que tem 2 horas da tarde. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você entrar no templo, prepare-se, porque o Senhor está sentado sobre o alto e sublime trono. Versículo 2. Passou a boca. A minha versão está diferente. Pode falar o versículo 2. Como eu disse, uma pregação, texto expositivo. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu os rostos, com 2 cobriu os pés, com 2 eles foram. Parece que a visão que Isaías está tendo de Deus no trono fez assim, ó. Que a primeira coisa que Isaías vê é o Senhor assentado no trono. Glória a Deus. Ele vê Deus. Ele vê o Todo-Poderoso sentadinho no trono dele. Se você estiver preocupado com a hora, eu sinto muito, não está nem na metade. Eu não vim 1 hora de Valadares para cá, todo não. Não tem nada. Glória a Deus. A visão de Isaías vê o Senhor sentado no trono. Eu te pergunto, Deus falou alguma coisa? Mas Deus está calmo e tranquilo sentado no trono. Vamos no Novo Testamento? Está o Senhor Jesus e os discípulos dentro do barco. A maioria dos discípulos vão acostumados com pesca, acostumados com mar, acostumados com tempestade, acostumados com trovão, com raio. Mas de repente vem uma tempestade forte, o barco começa a balançar. Tem uns trovões, o barco começa a balançar. Vem a maré, a água começa a entrar dentro da água. Os homens acostumados com o mar começam a ficar desesperados. O barco vai afundar, o barco vai afundar, o barco vai afundar. Mas de repente vem um discípulo e olha lá para a polpa do barco, lá no cantinho, ó, e vê o nosso Senhor Jesus Cristo calmo e tranquilo. Isaías vê o Senhor calmo e tranquilo sentado no trono. Jesus está calmo e tranquilo deitado no. Mas espera aí. Na terra está uma bagunça, o povo está desesperado atrás do meio. Isaías entrou no tempo desesperado, procurando resposta do Senhor. Mas Deus está calmo e tranquilo sentado no. Não cai uma folha de uma árvore se não for permissão do Senhor.
Enquanto Deus estiver assentado sobre o trono, tudo está conforme Ele planejou, igreja. Ele está no controle de todas as coisas. Por isso que Isaías veio tranquilo no trono e ele não fala nada. Mas quando a visão faz isso aqui, ó, abre. Isaías vê que ao redor do trono posicionam-se serafins. Serafins de 6 asas. Pula para o próximo versículo para me antecipar. E os serafins começam a clamar uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isaías percebe que, apesar de o Senhor estar calmo e tranquilo no trono, ele vê que no céu tem adoração. Ele vê que os serafins estão adorando. Apesar de Deus estar calmo e tranquilo sentado no trono, eu vou resumir para você entender. O céu está em movimento. Poucas pessoas entenderam. Deus está calmo e tranquilo no trono, mas o céu está em movimento. O céu está trabalhando. O céu não para de trabalhar. Os planos do Senhor não param de acontecer a cada instante. Só que quando Isaías está aqui se queixando, e o povo do lado de fora está se queixando, está questionando, está reclamando, buscando resposta, a visão de Isaías diz que eles clamam uns aos. Eles clamam uns aos. Clamam uns aos. Vem cá. Vem cá você, irmão. Esse povo entendeu que tem gente que está dormindo aí. Bem rapidinho. A visão de Isaías, Deus está no. Deus está no. E quando ele vê os serafins estão adorando. Mas os serafins estão clamando uns aos. Espera aí. Uns aos. Vamos lá raciocinar. O texto. Clamam uns aos. Já entendeu, né? Mas se a visão é no céu, Deus está sentado no trono, os serafins estão em torno do trono de Deus. Então por que os serafins clamam uns aos outros? O certo é eles estarem virados para o Senhor, clamando para o Senhor. Pastor, entendeu? Clamando para Deus, dizendo: Santo é o Senhor, Santo é o Senhor. Não, mas eles estão clamando uns para os. É quando esse serafim aqui grita. Santo. O serafim está desanimado ali, ó. Santo. Anima esse serafim. Santo. 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 Melhorou. Santo. Santo. Davi não vai dizer. Vou começar de novo. Eles clamam uns aos. Sabe por que eles clamam uns aos outros? Eles não precisam estar com o rosto virado para Deus para afirmar a santidade bíblica. Quando o texto diz eles clamam uns para os outros, é que quando esse serafim aqui, Santo. esse aqui, Santo. por que esse santo aqui saiu mais alto? Eles clamam uns para os outros, afirmando a santidade de Deus entre si. É para que não haja dúvida no meio deles da santidade de Deus. Então por isso que quando um faz isso, o outro vai mais alto ainda. Não, o seu santo está fraco, serafim. Santo. Você é adorador, né? Santo. 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 Você vai glorificar o nome do Senhor ou não? Aleluia. Está difícil entender, missionário? Está difícil entender ou vocês não vão entender, não? Você já reparou que tem culto? Tem dia que parece que começa meio frio, meio devagar, né, mano? Aí você olha pro irmão, você olha pro outro, você está pendurando a cabeça pro lado. Mas quando vem um crente pentecostal, Santo. 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 santo, já entendeu? Glória a Deus. Já entendeu? Glória a Deus. Santo. Glória a Deus.
Você vai glorificar ou vai ficar com a boca calada? Você vai afirmar a santidade de Deus ou vai ficar com a boca calada? A glória é dele, o louvor é dele, a adoração é dele. Então abra sua boca para adorar o Senhor. Oh, glória! Aleluia, glória a Deus. Eu vou começar de novo para ver se tem adorador aqui dentro. Quanto mais glória você manda para cima, mais glória o Senhor manda para nós. O Senhor manda para nós. Ou se você não sabe falar mistério, começa a dizer santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Segura, segura. É glória. Eles clamam uns aos outros dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Eles estão ensinando Isaías: quando você entrar na casa do Senhor, adore a Ele, invoque a presença dEle, clame a Ele. Isaías, não, aqui não é lugar de você ficar pensando nas coisas lá de fora. Aqui é lugar de adorador, de criador, espírito e verdade. Glória a Deus. Tem adorador aí? Glória a Deus. Venha, enquanto você adora, ele visita aquela porta da fora. Enquanto você adora, ele visita aquele parente que você tem orado por ele lá fora. Enquanto você adora aqui, ele deixa as cadeiras como uma mulher lá fora. Então adore a Deus na casa do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Segura o glória agora, segura. O versículo não acabou, a revelação para Isaías é profunda. Toda a terra está cheia da tua glória. Talvez Isaías está pensando assim: será que essa adoração é só dentro do templo? E tem crente que adora só aqui dentro. Meu Deus. Não, tem gente que fala mistério, roda sapateira só aqui dentro. Eita Deus. Lá fora, vizinho nem sabe que ele é cristão, que é cristão. Mas será que vamos dizer, Isaías, toda a terra está cheia da tua glória? Em outras palavras, é só no templo? Não. É só no monte? Não. É só no quartinho de oração? Não. É só 3 horas da madrugada? Não. É onde você colocar a ponta dos seus pés. Ah, glória a Deus. Aleluia. Próximo versículo, por favor. Diz o branda. E os umbrais das portas se moveram à voz do que? Clamava. A voz do que? Clamava. A visão de Isaías é uma visão celestial. Até aqui Deus não disse nada para Isaías. Nada para Isaías. Mas os umbrais das portas se moveram através da voz do que? Clamava. A visão de Isaías agora sai do plano celestial e invade o templo onde Isaías está. Ou seja, a adoração de serafim chegou num nível tão alto, tão intenso que rompeu o espaço e invade o templo onde Isaías está. Quando invade o templo, Isaías vê que os umbrais das portas se moveram através de quê? Da voz daqueles que clamavam. O que
que eu vou falar agora é só para quem tem fé do tamanho do grão de mostarda. O Senhor Jesus que disse. Dependendo do nível da nossa entrega aqui, da nossa adoração dentro do culto, essas paredes estremecem. Rompe o véu celestial, o céu desce no nosso meio, porque quanto mais glória para cima, mais glória, mais presença o Senhor manda para baixo. E a casa se encheu de fumaça, a casa se encheu de glória, a casa se encheu de presença, da presença do Senhor. Glória a Deus! Por isso que tem hora que o culto começa frio, vem o pentecostal, glória, aleluia, começa a falar em mistério, aí passa de 1, vai para 2, vai para 3, vai para 4, é o que a gente viu aqui agora. Glória a Deus. Começou a tomar conta. Começou a tomar conta do meio. Próximo versículo, por favor. Então eu disse, Isaías, quando vai ter essa visão, ele vai bater no peito e falar assim: ai de mim. Depois desse encontro com o Senhor, ai de mim. Depois de ver essa adoração no céu, ai de mim. Ai de mim que estou aqui queixando das coisas lá de fora. Ai de mim que estou reclamando porque o rei da terra morreu. Ai de mim porque sou um pecador, sou um homem de lábios impuros e habito no meio do povo de impuros lábios. Isaías está reconhecendo diante da glória de Deus que ele é falho, que ele é pecador, ele está se humilhando na presença de Deus. Ele está reconhecendo os pecados dele. E diz: os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo assim: eu sou indigno, mas meus olhos viram. Eu sou impuro, mas meus olhos viram. Eu sou pecador, mas essa noite eu estou sentindo a presença dele nessa igreja. Eu sou fora, mas sinto a presença dele aqui nesse culto. É isso que Isaías está dizendo. Pula para o próximo, por favor. Senão nós chega aqui até meia-noite. Nunca mais eu volto a essa cidade. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirada do altar com uma tenaz de fogo. Quando Isaías bate no peito e fala assim: eu sou pecador. Eu sou falho. O serafim vem com a brasa de fogo retirada do altar celestial. Toca nos lábios de Isaías. Já pula para o próximo, irmão. E vai dizer: com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi retirada, e expiado o teu pecado. Próximo versículo agora, vocês vão entender. Depois disso, ouvi a voz do Senhor. Só agora Deus vai falar. Só agora Deus abre sua boca para manifestar a tua vontade. Porque Deus não fala com qualquer um, estando de qualquer forma. Porque eu comecei falando aqui sobre falso profeta. Deus não fala com soberbo. Deus não fala com aquele que se acha. Deus não fala com aquele que bate no peito e fala: eu prego demais, eu louvo demais, eu faço demais, eu faço melhor que fulano, eu faço melhor que ciclano. Não, mas quando faz igual Isaías, que se humilha, se arrepende, se diz indigno, aí a glória do Senhor se manifesta.